Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Esportiva, especial Copa do Mundo, nosso quarto episódio. Hoje nós temos a participação especialíssima aqui do treinador Arthur Souza e, como vocês já estão acostumados, Emerson Soares, bancada fixa do Mente Esportiva. Vocês podem estar sentindo falta, cadê o Tiagão que não está aqui hoje, está em viagem, pediu dispensa e a gente aceitou, mas logo o Tiagão está de volta aqui no Mente Esportiva. Já vou passar a bola, Emerson, para o nosso convidado especial, Arthur, para que ele traga também as suas primeiras impressões sobre como é que ele está vendo todo esse movimento de Copa do Mundo, a seleção brasileira. Ele que tem uma vasta experiência ali de beira de quadra, treinador com anos de contato com atletas, principalmente no vôlei, mas se estende aí para um amante do futebol e vai certamente trazer aqui muita informação e também as suas impressões que serão valiosas aqui para o Mente Esportiva, que, como a gente estava conversando nos bastidores, né, Emerson? O Mente Esportiva que nasce com a ideia de discutir acerca do esporte, mas com uma visão específica da psicologia do esporte, onde nós temos ali um amor muito grande, né, Emerson, de longa data pela psicologia do esporte. Então é isso que nós queremos traduzir de alguma maneira, mas também um bate-papo entre amigos, descontraído, para que você também participe, deixe aqui teu comentário, compartilha com os amigos as opiniões, as críticas, que certamente serão muito bem-vindas para todos nós. Arthur, seja bem-vindo ao Mente Esportiva. Fala aí quais são as suas primeiras impressões acerca da seleção brasileira, da Copa do Mundo, como é que você está vivendo esse momento? Primeiramente, agradecer pelo convite. É sempre uma enorme satisfação estar com vocês, não só de agora, mas de tempos e tempos, desde a época da faculdade, com vários projetos e tendo essa grande oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado de verdade. E sobre essa Copa, eu costumo sempre analisar vários treinadores, posturas, decisões, porque isso também me ajuda a evoluir. E dentro dessa trajetória, eu comecei no curso de Educação Física não por causa do vôlei, mas por causa do futebol. Eu cheguei a trabalhar no profissional, na preparação física, fisiologia, no futebol e fui ganhando espaço também no voleibol. E aí fiz a minha trajetória até então. E aí a gente sempre discute com relação a selecionar atletas. Eu prefiro esse, eu prefiro aquele por causa disso, por causa daquilo. E sempre vem a questão da gente conhecer os atletas. E muito interessante, não só conhecer, mas conhecer a ponto de saber estimulá-lo. Inclusive, dias atrás eu estive com minhas meninas do escolar e conversando exatamente com elas. Meninas, como é que vocês gostam de ser estimuladas e como o que eu não posso fazer que vai dar uma freada assim, vocês não vão conseguir desempenhar dentro de quadra. Foi uma conversa bem bacana, bem descontraída, respostas que eu não imaginava escutar, na verdade. Que Arthur, pode puxar minha orelha, eu gosto disso. Ainda temos atletas com essas características, e eu estou falando de escola. Então foi muito bacana essa conversa. E fazendo esse paralelo ao que Ancelotti convocou, de fato a gente sabe que ele convocou atletas que ele conhece e que ele confia. E aí fazendo valer essa palavra confiança, ele colocou em prática ontem no jogo, onde todo mundo dizia Casemiro tem que sair. E vários posts, vários comentários, tira Casemiro, eu tiraria Casemiro e não colocaria Martinelli. E vem exatamente aí o estudo do profissional que ali está. Ele confia, ele sabe o que está fazendo, ele estudou o ambiente, não é só porque eu acredito nisso por causa dessas características e dessas outras características também. Então, prova mais que nunca que Ancelotti dispensa comentários, na verdade, mas a cada dia, a cada torneio, a cada campeonato que ele passa, a cada time que ele assume, mostra o quanto que ele é sábio, o quanto que ele sabe empregar também lá na prática tudo aquilo que ele conheceu, e estamos aí nas oitavas de final de um jogaço, né? Emerson, bem-vindo mais uma vez ao Mente Esportiva. Quero suas análises polêmicas, como sempre, acerca do último jogo, né? O Brasil e Japão.
levou nossos nervos à flor da pele, mas passamos. Passamos. Estamos vivos, né? E aí, como a gente trabalha com a verdade, eu quero só mencionar, né, que Ancelotti mandou mensagem aqui pro grupo, e aí disse assim, eu quero ver agora o Thiago falar que eu sou só entregador de colete. Aí, por acaso, o Thiago Aí ele sumiu falta hoje. hoje, isso é um Faltou, absurdo, né? Tem uma viagem, é hoje e é um tal. Quero ver absurdo. ele falar hoje aqui. Enfim, Emerson, mas... ah, você tinha que trazer a foto do tempo de hidratação lá com o Ancelotti na pranchetinha com os caras, pô. Os caras fizeram rodinha lá. Lembra? Queria ver Thiago hoje aqui, dizendo, o Ancelotti é só entregador de colete. Ele fugiu. Enfim, fugiu. Mas, fazendo a análise, né, do jogo ontem, claro, como foi interessante exatamente a postura do Casemiro. Ele viu que ele não jogou bem no primeiro tempo, e a postura dele ao segundo tempo, a gente poderia até mencionar que foi um dos melhores em campo no segundo tempo, né? Então, passou uma certa tranquilidade ao grupo, no momento que mais precisava. A gente, se você via a postura do Ancelotti durante o jogo, o Brasil perdendo de 1-0, e a postura do Ancelotti é a mesma. Ele não se afoba, ele não se aperreia, todo mundo gritando atrás dele, e ele com aquela mesma postura de tipo, ok, vamos mudar essa peça aqui, vamos manter aqui, vamos fazer... O esquema de jogo mudou, se vocês conseguiram perceber, o esquema de jogo mudou, né? E Ancelotti com a mesma postura de tranquilidade. Eu me senti que o Ancelotti ainda estava na época do Real Madrid, né? Tipo, ok, não, tá todo mundo, o estádio tá vindo abaixo e ele assim, ok, não, calma, vamos ajeitar, sem pressa, sem calma, sem aperreio. Então, a postura do Ancelotti ontem, acredito que mudou o jogo. E como o Casemiro termina o primeiro tempo para como ele faz todo o segundo tempo, também são posturas totalmente distintas. Em contrapartida, não sei se vocês analisaram dessa forma também, o Endrick entrou em campo ontem e foi muito afobado. Tentou resolver algumas coisas sozinho, tentou fazer jogadas que não deu certo, né? Então, tem vários aspectos aí ao longo do jogo que a gente pode analisar. Desde a postura do Ancelotti, né, da postura do Casemiro e da postura também do Endrick. Então, vamos para cima, já pensando no próximo jogo já. Como de costume, eu discordo de praticamente tudo que Emerson falou agora. Isso daí é desde a faculdade, isso daí tem 15 anos só. Porque eu penso que o fragmento do segundo tempo, embora a gente tenha visto o gol do Casemiro e todos aqueles memes, agora vamos pedir desculpa pro Casemiro, porque, cara, o cara fez o gol, mas eu tenho uma ponderação a fazer e eu gostaria que vocês até comentassem sobre isso. O Casemiro melhorou ou o Japão piorou? Porque o Japão não ameaçou mais. Será que se o Mas Japão continuasse em cima, o Casemiro continuaria, ele voltaria sendo um volante diferente, porque a função dele é marcar, desarmar jogadas, acompanhar o ataque adversário. E ele não foi exigido sobre isso no segundo tempo. Não por conta dele, mas por conta de um Japão que optou por uma outra postura de jogo no segundo tempo. O Japão não ameaçou. Dito isso, o Casemiro não precisou demonstrar o que ele está ali para fazer, que é roubadas de bola, passar tranquilidade para a defesa. Ele não foi exigido com relação a isso. Mas o Casemiro fez o gol. Beleza. Se não fosse o gol dele, talvez a gente tivesse uma jornada ainda mais difícil. Mas para a função dele, o Japão piorou ou ele melhorou? Porque eu não vi isso acontecendo. Essa postura que o Emerson disse que ele voltou diferente seria se o Japão continuasse em cima. E aí o detalhe aí o Ancelotti acertou por quê? Talvez ele imaginasse que o Japão ia recuar e o Casemiro não ia ser tão exigido a ponto de tomar até o segundo amarelo. Então mais vale deixar ele em jogo porque a exigência vai ser menor daqui para frente. É o Brasil quem vai atacar. Esse é o ponto Casemiro. O outro ponto é o Endrick. Não achei o Endrick afobado. Achei o Endrick sem tanta utilidade para o jogo que o Brasil optou fazer, que era jogar bola na área. Vocês podem perceber que o principal armador do Brasil no segundo tempo era o Gabriel Magalhães. Trocava-se bola ali,
no campo de defesa do Japão, a bola ia para o Gabriel Magalhães e ele rifava a bola na área. Isso não é o jogo do Endrick. Isso não é o jogo do Endrick. O Endrick não tem a estatura para disputar a bola ali com... Embora o japonês também não tenha toda essa estatura, mas são zagueiros ali que estão ali justamente para dificultar a jogada aérea do Brasil. Então não tinha esse cara ali. Para dizer, não, nós temos ali, talvez o Igor Thiago fosse mais útil do que o Endrick ontem. Para uma jogada de bola aérea. Mas não acho que ele foi afobado, porque não era bem o jogo que ele precisava ali. Não, você vê que ele muitas vezes ficava se deslocando de um lado para o outro, a bola não chegava. Chegava o quê? A bola sendo rifada na área. Esse é o segundo ponto. Terceiro, para mim, se não for o melhor, é um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo, chama-se Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, ele faz a dele e faz a do Casemiro. O Bruno Guimarães, ele é o cara que, quando pega na bola, ele dá aquela confiança para a defesa e para os jogadores de ataque. Ele consegue distribuir melhor o jogo. Então, e por mais que o Matheus Cunha não tenha feito gol, dado uma assistência ontem, Matheus Cunha não amarelou. Marcou, voltou, tentou armar jogada, tentou abastecer ali o ataque da seleção brasileira, sem falar no Vinícius Júnior, né, gente? Vinícius Júnior tá chamando a responsabilidade para si. Então, um bom desempenho, vou nem dizer bom, um excelente desempenho do Bruno Guimarães, do Vinícius Júnior, do Douglas Santos, do próprio Gabriel Magalhães, deram ali pilares para a seleção brasileira fazer um segundo tempo que dá para a gente pensar que vai ser muito promissor. Foi bom ver a seleção brasileira não só por conta da virada, mas emocionalmente diferente no segundo tempo. E a gente fala tanto sobre isso aqui, Emerson e Arthur. A seleção brasileira entrou no segundo tempo emocionalmente pronta para uma Copa do Mundo. Porque muitas vezes a gente saiu das últimas Copas do Mundo, desde 2002, para seleções de menor expressão, mas que emocionalmente estavam melhores do que a nossa, que souberam lidar com a pressão. E ontem foi o nosso caso. A seleção brasileira, ela entrou no segundo tempo e eu gosto muito daquela coisa do, cara, chama a torcida. Joga junto, faz a torcida jogar junto. Coisa que a gente gosta no nosso clube, a gente gosta de ver isso. O cara dá um carrinho, o cara faz uma jogada de efeito, pô, chama a torcida ali. Eu tô ali, eu tô junto com esses caras. Então a nossa sensação e a sensação do Brasil todo, para mim é essa, sabe, Emerson e Arthur? É que nós não somos os melhores, nós não estamos ali entre as favoritas, mas nós entendemos o nosso papel, que é fazer com que a seleção brasileira chegue o mais longe possível, quem sabe no Hexa, mas que chegue de cabeça erguida. Que se esses caras perderem a Copa do Mundo, a gente vai dizer assim, cara, esses caras deram tudo o que podiam. Dentro das limitações técnicas que nós sabemos que eles têm, e eu acho que eles entenderam isso, eles sabem que eles têm. As limitações técnicas, nós não chegamos lá no primor das nossas condições técnicas, no primor das nossas condições táticas, de um entrosamento daqueles, não. Está sendo montado ali na hora. Então, não vejo que o Casemiro, por conta do gol que fez, se tornou um jogador fundamental. Ainda acho lento, ainda acho que erra muito, ainda acho que está muitas vezes displicente, sabe? Errando passes infantis, que a gente viu, batendo cabeça muitas vezes com outros jogadores, se posicionando mal, mas fez o gol. Será que esse gol será suficiente para fazer com que ele, nas próximas jornadas da seleção brasileira, passe confiança? Na minha opinião, não. Ok, vamos por partes, né? É porque você roubou o tempo todo dia agora, acabou o programa, valeu, galera, é isso. Vou ficar calado agora, vou ficar calado. Não, então vamos por partes, né? Vou mais uma vez discordar, porque a gente, né? A gente se conhece só desde 2007, então a gente discorda tem pouco tempo. Primeiro tirando o lance do gol do Japão, que foi um contra-ataque, no primeiro tempo, qual foi o outro lance que o Japão agrediu o Brasil? Muito pouco. Não tem, não tem. Agredir por agredir, o Brasil não agrediu tanto.
Aí tem uma questão, né, Arthur? O Brasil não conseguiu, porque se você analisar o jogo, né, você gosta de tática e tal, muitas vezes você viu o Japão jogando no 5-4-1. Então, realmente era difícil de chegar. O Brasil tocava muita bola, mas não conseguia chegar ao gol. Mas o primeiro ponto eu não acho que o Japão é, mudou muito a tática do primeiro para o segundo tempo. O Brasil já começou em cima e o Japão já começou num 5-4-1, desde o primeiro minuto de jogo. Então eu não vejo essa mudança No segundo grande. tempo. No primeiro tempo, por várias vezes, o Japão estava defendendo no 4-5-1. Não, então muda um 4-5-1 para um 5-4-1. Se você ver, o gol do Japão foi um contra-ataque, né? Que o cara basicamente sai sozinho. E aí, por isso que eu estou dizendo, eu não vejo grande diferença do Japão do primeiro tempo para o Japão do segundo, certo? Segundo ponto é o seguinte: eu não estou falando, Rafa, da questão do jogador, né? Atleta Casemiro. Para mim, o jogador Casemiro, o atleta Casemiro, vem em uma Copa muito abaixo do nível. E aí, do nível dos companheiros dele. Eu não estou nem falando de nível mundial, não. Para mim, ele é um dos jogadores que estão ali. Vem uma Copa, eu acho que a pior dos jogadores que já entraram na seleção. Já entraram para jogar. Mas a figura Casemiro, no segundo tempo, é uma outra postura totalmente diferente, né? O atleta Casemiro, ele é muito abaixo. A figura Casemiro de passar calma. E aí a gente volta lá para os primeiros programas, né, Rafa? O medalhão, o cara que chega para dizer assim, galera, tem calma, segura aqui, né? Para mim foi a figura exatamente do Casemiro, né? Que passa essa tranquilidade. Não estou falando do atleta, tá? Você falou, Rafa, do Vinícius Júnior. Para mim, se vocês viram, tem lances que os caras roubam a bola dele e ele vai para cima, ele volta para marcar, e aí a bola sai na lateral e ele bate assim, toque em mim, vem, toque em mim. Ele chama o jogo. Então, na minha avaliação, o Vinícius Júnior hoje é o atleta que chama o jogo, é o atleta grande e atleta diferencial do Brasil hoje. Acredito eu, até mais, né, do que o Guimarães, né? Vinícius Júnior tem essa postura mesmo de chamar, ir para cima, fazer o drible. Você vê que o gol que ia ser o gol da Copa, quando o goleiro toca para fora e tal, que o goleiro faz uma defesa inacreditável, né? Ele vai e já chama de novo, vamos, bora, e olha para a torcida e bora. Então, é o cara que está chamando a torcida. Então, tem esses pontos também. Eu queria até chamar o Arthur para falar sobre principalmente o aspecto treinador. Porque pra gente, né, de fora, a sensação que dá é que o treinador é muito teimoso às vezes e que ele quer morrer com as suas convicções. E eu tenho uma ideia de que o Ancelotti ele No não é caso, bem ele assim. viveu com suas convicções, né? Ele viveu. Ele não morreu, ele morreu. Exato, viveu com suas convicções. E Arthur tá aqui para provar que treinador não é teimoso, que treinador tem mente aberta. Cara, mas assim, o Arthur, a opinião dele certamente tem muito mais peso e validade do que a minha, mas eu tenho a sensação que o Ancelotti, ele abre margem para mudanças. Ele consegue, ok, eu não vou ficar com essas convicções aqui, dar uma de teimoso e vou até o fim. Ele se permite trocar, mudar, testar. É uma sensação que eu tenho, Arthur, mas eu queria a tua opinião, e principalmente sobre essa questão Então, do jogador de confiança, né? É o jogador de confiança que você olha para ele dentro de campo e só pelo olhar você sabe ali o que é que você está precisando. Fala um pouquinho sobre isso, Arthur. primeiro de tudo, eu vou sair um pouquinho do treinador e vou falar do torcedor. Porque hoje o torcedor brasileiro, Ô, apesar do Arthur, erro de passe de Arthur, Danilo. Oi. tô sentindo tua voz mais baixa. É impressão minha? Não sei se tem um microfone perto. Não, não. O microfone tá aqui pertinho. Emerson Tá? tá me ouvindo bem, Tá, Emerson? tô te ouvindo bem, vai. Boa. Então vai lá, vai lá. Show. Inicia teu raciocínio novamente, vai lá. Então, vamos lá. Antes de ir para a figura treinador, eu vou para a figura torcedor. Porque apesar do erro de passe,
aí se tratando lá dentro do campo, o torcedor brasileiro ele está completamente apaixonado pela coletiva que Danilo proporciona para todos. O que eu quero dizer com isso? É que existem jogadores, e aí eu vou me retratar a Danilo, que eu acredito que ele consegue trazer toda a mentalidade que está acontecendo lá. Que é a mentalidade de não somos os melhores, mas com o que temos, nós ainda podemos ser competitivos. Não vamos conseguir jogar igual a outras seleções brasileiras, mas a nossa seleção tem as nossas armas, a gente precisa adaptá-las. E isso ele fala comparando com as outras grandes seleções. Então, mostra uma humildade de campeão, e ele também mostra de que o Brasil não vai jogar bonito, mas o Brasil vai competir. E aí, voltando para essa questão do treinador dentro de campo, lá com os seus jogadores, eu vi um primeiro tempo muito inseguro do Brasil. E aí a gente vai para aquelas falas dos japoneses e eu acredito que entrou na cabeça dos jogadores. Eles podem oralizar, mas oralizar é muito diferente do que você consegue de fato perceber, porque as tuas ações mostram muito mais do que a tua fala. E a situação do Brasil agredir pouco o Japão, principalmente no primeiro tempo, isso mostra uma insegurança. O gol do Japão foi como? Contra-ataque. Então, se eu agredir, se eu for um pouquinho mais vertical, possa ser que eu dê o contra-ataque para o Japão. E no primeiro tempo, o perde-abafa não funcionou. Então, indo para essa questão de Casemiro, ele é importante porque essa figura de Casemiro, porque Casemiro é um dos grandes vencedores da atualidade. Ele venceu tudo, exceto a atual liga que ele está. Ele está pelo Manchester, e pelo Manchester, de fato, não foi campeão. Mas ele é campeão nato. Isso mostra, e foi com o Ancelotti também. Porém, quando ele está ali ao lado de Danilo, enquanto, não sei se torcedor, se enquanto treinador, mas obviamente olhando de fora, essa peça Casemiro, ela pode ser substituível. Exatamente porque a gente tem outros grandes elencos, e aí no caso de Danilo jogando por obrigação, ele está ali fazendo obrigação, porque Éder Militão seria a primeira opção, Wesley seria a segunda, Ibáñez foi a terceira, e ele está como quarta opção. Então a gente tem líderes natos ali dentro, onde a figura Casemiro pode ser substituída. E aí eu digo exatamente pela situação que Rafa já frisou, a situação de velocidade. Ele não acompanha mais o jogo. E não foi o jogador Casemiro que melhorou. Foi o sistema de jogo do Brasil que melhorou. Ancelotti, eu tenho certeza que ele sabe que se ele tomar um contra-ataque, Casemiro vai ser peça fora. Vão passar de Casemiro. Se Casemiro, ele vai ter que dar o bote, porque ele não vai conseguir acompanhar. Se ele for driblado, é uma peça a menos na defesa. E aí Emerson falou muito bem que Vini Júnior perdeu a bola e foi até recuperá-la. Então o perde e abafa no segundo tempo, ele foi muito eficaz. Ele foi eficaz. E aí mostra a grandeza de Casemiro. Pô, Casemiro jogou muito. Não, para mim Casemiro tá jogando a mesma coisa desde o primeiro tempo contra Marrocos. A mesma coisa. Perde aqueles passes, depois não é mais vertical, passa de lado, a mesma coisa. A figura Casemiro, ninguém pode contestar que é grandíssima. E é por isso sim que ele está lá. Também ajudar a controlar, ajudar a posicionar, enfim. Isso tudo que jogador grande a gente sabe que consegue fazer. Mas, principalmente, a postura do primeiro para o segundo tempo, em questão de sistema de jogo, principalmente, inclusive o gol do Brasil saiu no perde-abafa. Se não me engano, o Endrick perdeu a bola e aí tava ali Danilo, tava Endrick, tava Ryan, recuperou a bola rápido ali, achou o Bruno Guimarães que meteu para Martinelli. Que inclusive quando o Martinelli entrou, a gente pensa, não, o Martinelli vai jogar
aberto. Jogou no E meio. aí, com suas convicções, Ancelotti manteve Vinícius Júnior aberto, sabendo que o Japão vai se preocupar com Vini Júnior e vai gerar espaçamento entre os atletas. Uhum. Mas a gente, enquanto brasileiro, torcedor, e que Vini Júnior está sendo o grande nome, a gente vai preferir Vini Júnior aberto ou Vini Júnior perto, mais próximo do gol? Obviamente, mais próximo do gol, porque Vini Júnior está sendo o goleador do Brasil até esse momento. E aí, fazendo isso, iria atrair toda a defesa para o centro. Seria muito mais difícil. Mas aí a questão de treinador e suas convicções fazem o quê? Vini Júnior, entre aspas, mais fora do jogo, lá aberto, apesar que o jogo procurava ele, mas quando girava já perdia Vini Júnior. O jogo só tinha Vini Júnior quando estava lá na extrema esquerda. É tanto que no segundo jogo não aparece Vini Júnior no frame. Não aparece, porque ele está aberto lá. E aí gera aquela indecisão do marcador para quem vai a bola. Gerou espaço ali para Bruno Guimarães e ele mete. Então, acredito muito em sistema de jogo. Sistema de jogo, cara, é óbvio que vence. Mas as peças elas também precisam estar conectadas. E eu ainda acredito que uma substituição de Casemiro ali melhoraria ainda mais o nosso conjunto do Brasil. Só para pontuar, né? Quando eu falo de postura, vocês lembram qual foi o último jogo da Copa do Mundo que o Brasil saiu perdendo e virou o jogo? Claro, Qual foi? Inglaterra, 2002. 2002, exatamente, Arthur. Foi o último jogo que o Brasil saiu perdendo e virou o jogo. De Qual foi o 2002 para jogo? cá, Qual foi o jogo? Quartas de final, Brasil, Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra, quarta de final 2002. Ah, do gol do Ronaldinho, né? Exatamente. Então, desde 2002, o Brasil nunca mais teve a postura de saímos perdendo e agora vamos virar. Todas as vezes que o Brasil saiu perdendo, o Brasil perdeu o jogo. Então, ontem, o segundo tempo mostrou uma postura diferente. E eu não estou falando só dos jogos decisivos. Eu estou falando desde 2002, em jogos de chave, qualquer jogo desde 2002. Então, ontem o Brasil, no segundo tempo, apresentou uma postura diferente. Ah, isso é com certeza. A questão é também que, para que eu exerça a minha postura, eu também preciso reconhecer que a postura do outro, ela pode me favorecer ou não. Porque a postura do Japão favoreceu esse ímpeto do Brasil. Lógico, se o Brasil não tivesse entrado com o desejo de virar o jogo, não ia adiantar de nada, né? O Japão tá lá recuado. Mas por isso Sim? que sim, dá pra gente com certeza levar em consideração isso. O Arthur queria falar E alguma aí, coisa? Rafa, só para pontuar, né? Não esperem que o próximo jogo, ou Senegal ou Noruega, as duas seleções não Costa vão do se Marfim, portar Costa dessa do forma. Marfim. Costa do Marfim, não vão se portar dessa forma. Né? A Noruega, nas eliminatórias da Copa, passou por cima de todo mundo. O único jogo que a Noruega aliviou foi agora contra a França. Todos os outros jogos, né, a Noruega vem passando por cima de todo mundo. Então, não. Foi, exatamente. Então, assim, não esperem que o próximo jogo, se for Noruega, né, que a Noruega vai dizer assim, não, é o Brasil, vamos recuar. Não, não tem essa postura não, viu? Bem diferente do próximo jogo. Muito bem. Tá fechado aqui o grupo.
Aí deixa eu fazer uma pergunta, Arthur. É muita loucura da minha parte, depois do comentário do Lancelotti ontem, jogar com o Bruno Guimarães e o Martinelli, porque o Martinelli ontem, quando ele saiu do jogo, o Ancelotti disse, eu consigo enxergar claramente o Martinelli jogando de 8. É muita loucura da minha parte ver os dois no meio do campo do Brasil? É, eu, não é que seja loucura, mas eu acho que é um risco desnecessário. Eu acho que não tem para que fazer esse teste nesse momento, numa fase dessa de Copa do Mundo. Mas eu tô com o Arthur. Pode achar que nós estamos ficando maluco, Arthur. Mas para mim, o Arthur saiu. Mas Caiu, acho. vou concluir o raciocínio. Casemiro, banco no próximo jogo. Essa seria a minha conduta, Emerson. Eu não colocaria de titular, não assumiria esse risco, apesar do gol. Certamente a seleção ganha muito mais dinamismo, muito mais segurança com o Bruno Guimarães e o Danilo no meio-campo. Eu acho que até Fabinho, em relação à segurança, eu acho que até Fabinho ganha mais segurança. seria ali para ser o primeiro homem de meio-campo. E o Bruno Exatamente. Guimarães faz essa função também. Mas como Pode fazer também. ele tá tão bem nessa função que ele tá, que de repente nem vale a Deixa pena ele lá, né? sacrificar. Deixa ele lá e o Fabinho viria como primeiro volante. Mas, pô, queria o Arthur aqui até pra gente fazer nosso palpitômetro do Mente Esportiva. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa aqui. Acho que ele vai voltar. Acho que ele vai voltar aqui para fazermos a nossa rodada, porque da última vez que fizemos a rodada, papai aqui acertou em cheio, cravei o 3-0 Brasil e Escócia. E a gente vai fazer diferente. Deixa eu ver se o Arthur volta, Tá. porque quero explicar para ele também. O que é que nós vamos fazer, Emerson? Temos aqui duas possibilidades. Ou o Brasil enfrenta a Costa do Marfim ou enfrenta a Noruega. Então o que é que nós vamos fazer até para ajudar nos cortes do Mente Esportiva? Vamos fazer o nosso palpitômetro Costa do Marfim e vamos Certo. fazer o Noruega. E eu já adianto, eu quero a Noruega. Eu quero a Noruega. Deixa eles virem. Não, vamos Calma escolher que o eu mais perdi um fácil. pouquinho, Não, eu a gente estava eu onde? quero a Noruega. Hã? Calma que eu perdi um pouquinho, a gente estava onde? A gente já está concluindo aqui o Mente, Arthur. E nós temos aqui de costume o nosso palpitômetro, o bolão do Mente Esportiva. Então eu quero passar uma rodada aqui de placares, se for a Costa do Marfim, e depois uma rodada de placares, se for a Noruega. Vamos começar agora, tá bem? Brasil e Costa do Marfim, palpite do Arthur. 2-1. Brasil. Emerson, 2-0 Brasil. 3-0 Brasil. Ele sempre joga. Tá bom. Arthur, vamos lá, rodada, Brasil e Noruega. Arthur. 3-1 Brasil. 2-1 Brasil. Arrochado, sofrido, chorado. Espera um pouquinho, os dois vão em 2-1? 3-1. Arthur, 3-1. E Brasil e Noruega. Não é jogo disso, até porque aquele Haaland não vai conseguir fazer nada no jogo. Então, eu vou aqui Gabriel Magalhães já colocou ele no bolso, né? Então, ver o Brasil, cara. O cara não vai fazer nada. Então, 2-0. Um gol em cada tempo. 2-0. Tá bom. Rafa, me tira uma dúvida rapidinho, só para a gente terminar. No caso, na sua avaliação, a final é Brasil e quem? Só para a gente já ir se organizando aqui. Olha, a final provavelmente vai ser Brasil e França. Mas a França, eu acho que vai amarelar daqui até lá. Mas eu quero Brasil e França.
Eu quero Brasil e França. 3-0 Brasil. E 3-0 Descontar Brasil. 98. Exatamente. É Brasil e França e 3-0 Brasil. É papo de maluco, rapaz. Ó, Arthur, disseram que eu era maluco no jogo do Haiti, disseram que eu era maluco no jogo da Escócia, que o Brasil ia cair para o Japão. E estamos aqui, estamos vivos. Estamos vivos e vamos até a final e vamos ser hexa. Queridos Não, e tem amigos, um detalhe. E eu acredito que o Brasil leva gol em todos os jogos, menos na final. para mim o Brasil não leva jogo em nenhum jogo, não leva gol em nenhum jogo, inclusive na final. Tô brincando. Não leva gol, Mas mas aí você tá dizendo que Casemiro não joga, né? não, o que eu estava dizendo aqui, Arthur, era justamente isso. Que o É papo de maluco, cara. Vai passar um Não, contra-ataque, Rafa. Vai passar um contra-ataque. Vai mas a passar. questão é, Arthur, ele precisa corrigir. E a correção é colocar o Casemiro no banco. A correção é colocar ou o Fabinho de primeiro volante e o Bruno Guimarães jogando na dele ali, ou joga o Bruno Passagens Guimarães para são ser iguais. primeiro volante e o Danilo em campo. Então, assim, daria muito mais segurança, muito mais dinamismo para a seleção brasileira, muito, enfim, mas ele não, talvez ele não faça isso. Fabinho e Casemiro, fisicamente, é 6 por meia dúzia. Eu acho que a marcação do Fabinho é muito melhor hoje. A marcação do Fabinho. Não sei a saída de E jogo, mas a ainda não marcação está do em uma Fabinho. grande liga. Então, Fabinho, pra mim, é mais rápido do que Casemiro. Aquele contra-ataque que Casemiro não chega, Fabinho chegava. Meus jogando o jogo amigos, inteiro? Jogando o jogo inteiro? Acho que sim. Você tá analisando o Fabinho jogando um tempo. Jogando 15 minutos. Jogando Mas o jogo inteiro. Mas o gol do Japão aconteceu por quantos minutos? Metade do jogo. Fabinho chegava. Casemiro não chega, não. Fabinho chega. eu O sei de uma perde a coisa. bafa tem que funcionar. E vai ter algum momento do jogo que não vai funcionar e que vai ter o gol do adversário. Infelizmente. Mas a gente tá fazendo gol, tá metendo lá. Tá. Obrigado, Arthur, pela participação no Mente Esportiva. Obrigado mais uma vez, Emerson. Considerações finais rapidíssimas para encerrarmos o episódio de hoje. Emerson. Muito bom, né? Encontrar com o Arthur, fazia um tempo que a gente não se falava. É sempre um prazer. É sempre um prazer estar no Mente Esportiva. E vamos para mais um jogo. Brasil e Noruega 2-1. A gente está aqui próxima terça-feira dizendo como é que foi essa vitória em cima da Noruega. Agradecer mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui discutindo não apenas futebol, mas comportamento, sempre aprendendo com vocês. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades, quem sabe ainda nessa Copa, e espero. E para você que nos acompanha, se inscreve no canal, deixa teu comentário, que certamente nos ajuda muito a continuar esse projeto que tanto nos orgulha de estar aí fazendo vários episódios toda terça-feira. Estou querendo aqui ver se ajusto com essa equipe aqui, fazer mais de uma vez na semana, mas está difícil. Os homens têm uma agenda que é complicada, mas vamos tentar. Forte abraço a você, se cuidem e até o próximo Mente Esportiva. Um abraço. Valeu!